Amigos do Nocaute, Fernando, prazer de estar de novo aqui com vocês. Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que circulou pela imprensa, pela grande imprensa, e sempre causa algum alvoroço, que é essa história de eu ser um integrante da comissão organizadora do programa de governo do presidente Lula, que tem inclusive seu nome, Programa Lula de Governo, e as conversas que nós mantemos com partidos outros que têm candidatos à presidência. E às vezes as pessoas se perguntam, como é que é isso? O Haddad está fazendo o plano do governo do Lula, mas se encontra com a Manuela, se encontra com o Boulos, se encontra com o Ciro. E o que eu queria dizer é que funciona exatamente assim, porque o Brasil não se esgota na eleição. Primeiro que a eleição é em 2 turnos. Então a gente precisa já construir um programa, como as fundações desses partidos estão fazendo, construir uma base programática comum o mais coincidente possível, Ou seja, se a gente tiver diretrizes estabelecidas desde já sobre como tirar o país da crise, que esses golpistas aí enfiaram o país, tanto melhor. Pode ser que dê jogo no primeiro turno, O Flávio Dino, que é do PCdoB, falou, se o Lula for candidato, vamos marchar todos com ele, Então, pode dar jogo no primeiro turno. Pode dar jogo no segundo turno? Certamente dará, se um candidato do campo progressista estiver no segundo turno, Lula ou outro. E certamente tem que dar jogo no terceiro turno, que é o governo. Se nós ganharmos a eleição, nós temos uma tarefa enorme pela frente de corrigir a quantidade de erros que foram cometidos ao longo desses últimos anos, que tiraram o povo do centro do debate, tiraram o trabalhador do centro do debate, tiraram a mulher do centro do debate, tiraram o negro do centro do debate, voltar tudo isso para o centro do debate para que a gente tenha um país mais justo, mais fraterno, com desenvolvimento inclusivo, com perspectivas de reinserir o país no concerto das nações, uma vez que ele foi alijado de qualquer processo, tanto na América do Sul quanto na América Latina, mas no mundo de uma maneira geral. O Brasil está totalmente alijado das negociações bilaterais e multilaterais que estão acontecendo. Então nós precisamos pensar grande. Pensar grande é pensar o governo, pensar o nosso governo, que vai repor as coisas no seu devido eixo, e essa construção tem que ser feita desde já. Nós temos um primeiro turno, um segundo turno e um governo pela frente. Eu estou bastante otimista de que nós possamos construir uma plataforma comum. Não vai ser idêntica, porque você não vai conseguir justificar 2 ou mais candidaturas com propostas idênticas. Elas vão se diferenciar. Mas, tanto quanto possível, nós temos que ir construindo esse solo comum. Então, o papel de um integrante dessa comissão do plano de governo, qual é? Sobretudo eu que represento ali o Instituto Lula nessa comissão. A um só tempo, construir um plano de governo que tenha a cara do Lula, que tenha a cara do presidente, e a gente conversou longamente, desde a minha indicação em janeiro até as vésperas do seu encarceramento injusto. Nós conversamos longamente sobre as diretrizes, sobre a moldura desse plano, e eu estou levando à frente debates internos com especialistas, com movimentos, com intelectuais, sempre pensando nas diretrizes que ele estabeleceu do que seria o seu terceiro mandato. E ele quer fazer um terceiro mandato mais ousado, mais arrojado do que foram os 2 primeiros. Então eu tenho que seguir essas diretrizes. Mas, também por indicação do próprio Lula, eu tenho que conversar com as demais forças políticas do nosso campo. Nós temos aí uma retomada do desenvolvimento à frente, que vai ter que ser levada a cabo com muita energia. Nós temos problemas sociais graves, não é só geração de emprego, é também problemas sociais do ponto de vista de direitos sociais, direito à segurança, direito à educação, direito à saúde, também nós temos que cuidar. Nós temos o drama metropolitano que está acontecendo em São Paulo, que está acontecendo no Rio, relativo à moradia, relativo a transporte público, também nós vamos ter que cuidar. Então não é uma tarefa qualquer. Então isso não pode sair de um grupo de iluminados, o plano de governo. Ele tem que sair da base, mas também pensando já na interação com as forças políticas que têm pontos de vista coincidentes. Nós não podemos exigir uma coincidência plena nesse momento, mas nós temos que ir construindo isso. Então a conversa vai se manter,
por orientação do presidente. Todo mundo tem um cordão de solidariedade em torno do Lula hoje muito grande, um respeito muito grande que não é sequer nacional, é nacional e internacional. Nós temos visto centrais sindicais do mundo inteiro se solidarizando com o Lula, intelectuais de projeção mundial se solidarizando com o Lula. Então isso tudo está acontecendo e paralelamente nós temos que trabalhar no plano de governo. Nós não podemos descuidar dessa tarefa. Lula livre sim, Lula candidato sim, Lula presidente sim, mas Lula com um governo à altura do desafio que está colocado. Então nós temos que trabalhar duro nisso desde já. Então essa interlocução ela tem que ser mantida, é a orientação da nossa presidenta Gleisi, é a orientação do Lula, é a orientação de que os canais de comunicação estejam desobstruídos, que a gente possa formatar, tanto quanto possível, um programa comum. Há muita coincidência na visão de mundo que nós temos que aproveitar que o diagnóstico é muito parecido, temos que usar a criatividade. Eu estou, provavelmente em maio, junho, eu vou também começar a circular pelo país em busca de programas estaduais exitosos que possam ser nacionalizados com apoio federal. Então saber o que de bom aconteceu na Bahia com o Rui, o que de bom aconteceu no Maranhão com o Dino, com o Flávio Dino, o que de bom aconteceu com o Camilo, o que de bom aconteceu com o Wellington. Nós temos aí governadores, Ricardo Coutinho, nós temos vários governadores que têm programas exitosos nos seus estados. Por que não aproveitar isso para o plano de governo, inclusive para compatibilizar o plano federal com os planos estaduais progressistas? Não seria legal que o Flávio Dino defendesse uma plataforma no Maranhão, mesmo ele tendo uma candidata a presidente, que tivesse sintonia com o nosso plano federal, ele no plano estadual, nós no federal? Essa busca de sintonia é um dever do campo progressista hoje. Então não confundam a manutenção do diálogo que tem que vicejar no Brasil, sobretudo entre nós que pensamos um Brasil grande, um Brasil generoso, um Brasil fraterno, e chapa, nome, quem vai encabeçar, quem não vai encabeçar. Isso não está em discussão entre nós não temos nem mandato para isso. Nós estamos fazendo o plano de governo, estamos fazendo o plano de governo, estamos dialogando nessa direção. Para isso que tem direção partidária, tem o próprio Lula, que agora, desde ontem, começa a conversar com a Gleisi, começa a conversar com o Jacques, estabelecendo os canais de comunicação na esfera da política estrito sensu. Mas isso não eles estão mandatados para isso. Nossa tarefa, como coordenadores de uma ampla escuta social para formatar um plano de governo, é de outra natureza. E aí o diálogo tem que ser o mais franco possível, para a gente construir as bases de um projeto sólido. Vamos ter a compreensão dessas filigranas para a gente compreender o processo em que nós estamos envolvidos. E vamos respeitar. Tem partido de centro-esquerda que vai querer ter candidato próprio, nós vamos ter que respeitar isso. Como o próprio Lula deixou claro no Sindicato dos Metalúrgicos, que ele respeita os partidos que o apoiaram desde sempre e que, porventura, queiram seguir caminho próprio. Isso é normal da democracia, para isso que tem 2 turnos, ele frisava isso com muita frequência, os 2 turnos são importantes em função disso, mas se a gente puder construir um campo comum, o Brasil vai ganhar. E o Brasil precisa ganhar esse jogo, porque tem muita coisa em risco em 2018. É uma encruzilhada, nós temos que sair dela por cima. E nós vamos trabalhar para isso. Então, são essas as explicações que eu queria dar, os comentários que eu queria fazer, mas deixar um convite para você participar do plano de governo, para você mandar lá para o Ipiranga suas sugestões, contribuir. Tem uma plataforma virtual que serve para isso, para receber proposta, nos colocar à disposição, todos nós, eu próprio e mais os meus companheiros, que já compomos aí uma ampla comissão do Partido dos Trabalhadores nesse momento, mas que está em diálogo permanente com a sociedade e com as demais forças progressistas. Vamos trabalhar e vamos vencer.